Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E dessa vez nós vamos falar do capítulo 13, só aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens, né? Essa nossa série é baseada no livro do Adolfo Marques dos Santos, Isso. Os Adventos Crísticos, que toda semana a gente mostra para vocês. No momento eles não estão aqui, gente, então... Mas vocês já sabem, né, como é que é. Antes de começar, gente, nós vamos pedir para vocês não esquecerem de visitar o nosso canal, né? Deixa o seu like, deixa um comentário lá no chat, que isso valoriza muito o vídeo. Isso, façam perguntas. O Adolfo adora responder as perguntas sobre os Adventos Crísticos e ajuda a gente, né, a aumentar a nossa base de inscritos no canal, porque é muito importante para nós, né, o apoio de vocês para que a gente possa continuar realizando esse trabalho. Para melhorar a divulgação do canal, né? Isso. Isso, Então, e a mensagem, né, em si, porque afinal de contas nós estamos vivendo um tempo crítico e crístico, né? Assim, conforme diz o Adolfo. Verdade. Então a gente sabe que essa mensagem, né, embasada em Jesus, embasada no Evangelho, é uma mensagem importante para todos. Que traz conforto, né, para todo mundo. Pelo menos para mim é bem reconfortante. Diante das dificuldades, né? É isso aí. Isso. Então vamos lá? Tá. Vamos E começar? o que será que a gente pode dizer que só aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens, Rita? Na verdade, essa máxima aí foi dita pelo pai Joaquim, que era o guia espiritual, né? Ele é, né? O guia espiritual do Adolfo. Então, ele passou muitos ensinamentos para o Adolfo e essa é uma máxima que ele passou também, que é muito legal. Só que ela completa só aos fortes e capazes, Deus confia a direção dos homens. Aos fracos e incapazes, ele compreende e ampara. E o que será que quer dizer isso tudo, Rita? Quer dizer que o que a gente normalmente já sabe, né? Assim, no sentido de que é sempre os maiores ou os mais adiantados, os mais preparados, são esses que vão ter que levar os menos preparados, né? Então, é como os pais com as crianças, não é isso? Os pais, quando vão atravessar uma rua, quando vão ensinar alguma coisa, são os pais que são mais bem preparados, mais experienciados, que dão a mão às crianças, né? E as levam com toda a proteção. E esse ensinamento, né, é dado por quem já tem mais experiência. Os fortes são justamente, né, no caso, os mais experienciados, os mais bem preparados espiritualmente. A gente está falando tudo aqui do lado espiritual, né, da religiosidade. Sim. E aí o Adolfo diz, né, que dentro da lei da evolução, os mais adiantados são aqueles que são capazes de dar a mão, de ter a compreensão em relação ao comportamento daqueles que têm um menor, digamos assim, né, desenvolvimento espiritual. Aquele que ainda não conhece a lei, aquele que ainda é recalcitrante, aquele que ainda, né, precisa de um tempo para se adaptar à lei, não é isso? Ele até usa uma palavra que eu gosto bastante, né? Aqueles de menor patrimônio espiritual, né? Acho bonitinho isso. Legal. Não é? Então, aí nessa nossa fase, né, do terceiro milênio, é uma fase muito dura, mas muito importante para todos nós, porque é o momento agora, né, do Apocalipse, da revelação, o livro da revelação e tudo isso que está acontecendo, que a gente fica às vezes meio apavorado, nada mais é do que o momento agora, né, da separação do joio e do trigo. Então, após essa separação do joio e do trigo, né, que é quando a gente está sempre falando aqui, o Ramatiz fala muito nos livros dele também, que 2/3, né, da humanidade vai ter que se deslocar para outros orbes por falta de ressonância na nova Terra, porque a Terra, né, está entrando num novo ciclo e é importante que, como a Terra evolui, os seres também que vivem na Terra também precisam ter uma evolução adequada à Terra, ao planeta, né, em que eles estão. É uma forma de dizer que a gente precisa de ter condições de vivermos com mais harmonia, né, Rita? Sim. Porque da mesma forma que alguém consegue ter uma melhor compreensão da vida, da sua relação para com os demais, outros não têm essa compreensão. Então acaba um atrapalhando o outro. E como você mesmo falou, que a Terra vai entrar num novo ciclo de ressonância, ela vai ter um outro padrão, essas pessoas que ainda não estão aptas a compreender, né, os ensinamentos transmitidos por Jesus, certamente elas vão se sentir mal em estar no planeta. Elas não vão ter essa nova vibração que o planeta já passa a ter. E eu Daí, vejo, né, a necessidade da separação, como você mesmo disse. Não é uma questão de castigo,
Não, eu acho que você até colocar cada um de acordo com a sua ressonância, né? Eu vejo até como uma bondade de Deus, porque imagina quando você chega num lugar e você não se sente bem naquele lugar, né? Isso. Não é ruim, a gente fica, né? Ai, tô doida pra ir embora daqui, não tô me sentindo bem, não tem ninguém como eu e tal, eu não consigo falar com ninguém, que gente esquisita. Então é assim. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não tô legal, né? Então, é isso aí, entendeu? A gente fica, né, se sentindo mal, um peixe fora d'água, né? Então, a bondade divina o que faz? Tá bom, quer ir para um lugar mais adequado? Aí vai para um lugar mais adequado. Se é melhor ou pior, isso aí depende de cada um, né? Vai ser de acordo, vai ser adequado com o nível evolutivo de cada um. Então, nessa nova terra não há mais espaço para cegos guiarem cegos. Então agora, né, os que vão realmente guiar, os líderes, né, tem que ser espíritos preparados para tal, porque nessa nova terra, né, só quem vai guiar realmente, quem vai ser líder, vão ser os missionários. São aqueles com vocação missionária. Vocação missionária, né? Lembra que a gente falou de vocação missionária, falamos de tantos nomes, né, e são justamente esses os fortes, né, esses que vão ter essa condição de guiar os mais fracos. E você também está dizendo, né, que não é o fato de você desempenhar um papel, seja você um pastor, seja você um padre, que significa que você tem vocação missionária. Não. O que a gente está dizendo são aquelas pessoas que de fato conseguiram compreender, conseguiram assimilar os ensinamentos e elas, na vivência dela, no dia a dia delas, expressam realmente essa forma daquilo que eles dizem que acreditam. Né? Eles não funcionam, eu não tenho outro termo, como se fosse um político. Diz aquilo que me agrada. Não, eles dizem o que é necessário porque eles vivem essa realidade. A pregação tem que ser de acordo com o comportamento, né, com as ações, né? Sim. Esse vai ser a representação de um forte. Isso. Então, o Adolfo até menciona no livro, né, que só serão os escolhidos esses que têm essa vocação missionária e não os empresários da fé, não é? E certamente esses que têm essa vocação missionária serão aqueles que vão ficar na nova terra. Sim. Serão aqueles que vão servir como líderes, né? Exatamente para estimular as pessoas, para comandá-las, né? Porque ainda teremos, né, espíritos ainda que passando por problemas, por dificuldades. Por dificuldades e ainda com, né, não com tanto calibre espiritual, né, assim, tão alto quanto os fortes que vão liderar, né? Mas é preciso, né, que tenham essa diferença mesmo, até para puxar, né? Se forem só os bons, né, ou não os bons, mas os fortes, e deixar todos os fracos fora, né? Como é que os fracos vão se tornar fortes se não tem um modelo a seguir? Então é importante sempre, nós sempre temos, né, convivemos com pessoas de diferentes níveis, pessoas diferentes para que você tenha alguém como modelo. É importante, nós precisamos de um modelo. No caso, nós temos Jesus como nosso modelo e guia, né? Isso. Jesus, com tudo que ele veio, que ele trouxe, o modo como ele agiu e como ele resolveu aquelas questões todas, é nisso que a gente tem que se mirar e somos estagiários de Jesus, entendeu? Sim. A gente tem que tentar atingir, a nossa meta é chegar ao ponto que Jesus já está, né? E a gente também pode dizer que a cada nova fase que a Terra vai passando, a sua população vai ficando mais homogênea. Né? Então nós estamos saindo de uma fase de expiação e prova, onde a nossa população é toda heterogênea, para uma fase de regeneração e progresso, onde a gente vai ter uma coisa ainda mais, uma certa heterogeneidade, mas nem tanto, já menos, né? E a tendência é que as populações fiquem mais homogêneas. Isso. Que os objetivos, digamos, espirituais do planeta, né, convirjam. Né? Que a gente não tenha tanta divergência de opinião ou política, essas coisas todas que não nos levam a lugar nenhum. Então, a tendência é que a gente cada vez mais fique homogêneo em termos dessa busca de espiritualidade, desse desenvolvimento do nosso Cristo interno, dessa nossa procura de Deus, desse nosso comportamento fraterno, não é isso? Do nosso objetivo, né, de vida, né? Porque hoje está tudo meio assim complicado e às vezes as pessoas falam, mas
pouca gente acredita em Deus, pouca gente tem essa força. Não é não, tem muita gente, mas é porque a maioria ainda, né, tá num nível mais abaixo, e aí dá a entender, né, que não tem quase ninguém, né, forte nesse sentido aqui espiritual. Mas não é verdade, tem bastante gente, né, bastante espírito aqui já encarnado e que já tem esse gabarito todo esse cabedal, e que já está até expondo. É porque é o que a Adolfo sempre fala, né, o mal ele é muito barulhento, né, então como os outros ficam mais quietinhos, né, são mais silenciosos, aí não aparecem tanto. Mas se a gente olhar para o lado, eu acho que dá para a gente perceber sim que tem muito forte aí, né, em volta, né. E como a gente está numa fase de transição, né, é natural que esses fortes existam. É preciso que eles existam. E eles são, como diz o Adolfo, os mais intelectualizados, os intuitivos, os portadores de discernimento, né. Então, exatamente para que eles tenham a condição, digamos, de liderar essa nova corrente de pessoas. E esses outros espíritos que ficarem também, né, nessa nova terra, mesmo ainda tendo assim um grau um pouquinho mais abaixo, mas vão ter essa ressonância com esses mais gabaritados, né, porque até vão ser atraídos por essa veracidade que vai ser inconteste, né. Então, o homem, né, que já é fiel à vontade de Deus, né, ele está consciente da sua imanência, ou seja, de estar aqui num corpo, mas a serviço do Cristo, que está aqui por um propósito, e não é um propósito só material. E ele também, ao mesmo tempo, né, ele já conhece a transcendência, que é, na verdade, o entendimento da vida espiritual. Então, ter essa noção da imanência e da transcendência é muito importante. É difícil? Claro que é, mas se nós estamos aqui no corpo, o corpo é necessário, né? Mas é importante que a gente entenda que nós estamos aqui temporariamente e que realmente a transcendência é que é o principal de nossa vida, né, espiritual. E como o próprio Adolfo diz, e você também acabou de dizer, nós temos que viver no mundo de César, que é o mundo da matéria e que é o mundo da imanência, mas sempre vislumbrando a transcendência, que é o mundo espiritual. Né? É o nosso propósito de vida, né? Porque, afinal de contas, somos todos seres espirituais experienciando a matéria. E é o que é sempre falado na nossa casa, né? Que a gente pode possuir tudo, mas a gente não pode ser possuído pela matéria. Mas possuir a matéria não tem nada demais, faz parte, mas é como isso acontece é que é a diferença, né? Porque a matéria serve como um trampolim, né, Rita? E aí também o Adolfo costuma dizer que onde tiver os seus tesouros, aí estará o seu coração. Quer dizer, você vive no mundo, mas você não é do mundo. Você não é escravo dos valores do mundo. Você sabe da importância, né, do mundo material, sabe da importância de transformar os elementos do mundo material em prol do todo, em prol da gente evoluir, da gente melhorar, né? Mas você não está apegado a esse mundo material. Até porque, quando a gente vai embora, quando a gente vai para outra vida, todas essas possíveis conquistas materiais ficam. O que verdadeiramente conta é o quanto você conseguiu lapidar a sua alma no sentido de se tornar uma pessoa melhor. O que conta vai ser a lembrança boa que as pessoas terão de você. Poxa, a Rita era uma pessoa legal, a Rita era uma pessoa amorosa. Poxa, que saudade daquela atenção da Rita. É isso que vai ficar. Né? Os seus bens, outros vão pegar, vão dilapidar. Esquece rapidinho, né? Realmente não tem valor, não. Então é isso, quando o velho mestre, né, o guia do espiritual do Adolfo, né, o pai Joaquim, quando ele veio e disse, né, somente aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens, aos fracos e incapazes Deus compreende e ampara, o que ele estava querendo dizer é isso, é que esses seres mais fortes, no caso mais preparados, mais experienciados, né, que vivenciam mais o evangelho, esses vão poder ensinar aos outros, né, os mais fracos, vão ensinar tudo que precisamos entender sobre a vida imortal. A imortalidade do espírito é algo assim que eu acho fundamental. Quando a gente realmente entender o que isso significa, olha, muita coisa que a gente dá valor vai ficar sem sentido, porque a vida é imortal. Então quer dizer que isso aqui é um flash. A gente passa por essa encarnação, para a gente parece uma eternidade, mas não, é um flash perante a eternidade do espírito, né? Que o espírito imortal
Dá para você pensar num negócio desse? E o que eu acho interessante, Rita, voltando ao título, aos fortes e capazes, porque, de certa forma, ele é um paradoxo com aquilo que a gente aprendeu a acreditar. Porque no nosso mundo, quem é o forte? É o dono do poder. Não é isso? Isso, na matéria. Sim, o forte, em tese... Na nossa imanência, sim, né? O forte, em tese, é o dono do poder. É o governante, ou é o político, não importa. Todo aquele que tem uma posição de mando e que muitas vezes nós estamos subordinados a essa pessoa, representa um forte. Na história da nossa humanidade, quem são as pessoas que a gente dá mais relevos? São os guerreiros, os conquistadores, não sei o quê. Essa coisa toda, a gente tem como herói, né? Esses que lutam, que matam, né? Isso. Esses são os fortes. E, na verdade, o que está sendo dito aqui, que os fortes são aqueles que são espiritualmente capazes e que contribuem para a evolução da humanidade. E que muitas vezes não tem nada a ver com essa questão, né, de você ser o presidente, de você ser o governador, de você... Não, tem nada a ver com isso. Eles estão sempre dispostos a servir o próximo, Isso, Não tem vaidade, são despidos de vaidade, de medo, da já soberba, venceram, muitos deles já venceram as suas guerras íntimas, né? Eles não estão mais fascinados pelo poder. Eles já compreenderam que a verdadeira força é a força de servir, é a força de seguir os ensinamentos que Jesus trouxe para todos nós. E ninguém é mais do que Deus, né? Deus é o poder total. Então, a gente fica querendo ser, né, ter esse poder todo e realmente não faz o menor sentido. Mas isso você só descobre depois que realmente a gente tem, né, a noção, né, que nós temos o Cristo dentro de nós, que nós temos Deus dentro de nós, somos filhos dele. Então, a partir do momento que a gente realmente, né, cai essa ficha e a gente realmente entende isso, aí a coisa muda, entendeu? Então é uma coisa assim muito natural, essa mudança vai sendo natural a partir do momento que nós vamos compreendendo a lei de Deus verdadeiramente. Não é só repetir o que é a lei, né? É realmente vivenciar essa lei. E é engraçado porque aí ficou assim, volto a dizer, um paradoxo, porque os donos do mundo, os supostos donos do mundo, na verdade são os fracos. Sim, muitas das vezes são os que precisam muito da nossa oração, do nosso pedido, no sentido, né, de que eles possam ser olhados com misericórdia. Porque eles só são donos do mundo de César. Mas eles não são os donos do mundo de Deus. É verdade. Né? Então, e quem ataca normalmente está com medo. Entendeu? Então o forte, ele nunca ataca. Ele não vai agredir ninguém nunca. Porque isso não faz o menor sentido, só ataca quem tem medo. Quem é o forte não tem medo de nada, porque sabe da lei de Deus, como é a lei de causa e efeito. Isso é uma lei assim importantíssima que a gente precisava aprender desde criancinha, né, nas escolas, dentro de casa, em tudo quanto é lugar, porque essa lei modifica muito o nosso comportamento quando a gente a compreende verdadeiramente. Então, qual é o problema nosso hoje, né, da nossa terra? Esse problema socioeconômico. Então, nós ainda estamos às voltas com um problema socioeconômico, então um problema ainda da matéria, né? E aí fica esse caos total, né, que nós vemos aí, porque a gente fica correndo atrás de uma coisa que, na verdade, não tem tanto valor assim, né? Nós damos esse valor tão grande ao econômico, a todos esses problemas que a gente vê no mundo, quando realmente o que acontece nós acabamos tendo assim, muitas dificuldades devido a isso que a gente valoriza tanto. Então, o que acontece? A forma mais comum de Deus lidar com isso é através da dor, né? Porque a dor é a forma como ele usa muitas vezes, né, na maioria das vezes, para quê? Para que nós possamos nos transformar. Refletir sobre a forma com que a gente está vivendo e por que as coisas não dão certo. Né? Despertar as nossas consciências. E é através, infelizmente, nesse mundo que nós estamos, na Terra ainda não é, a Terra não é esse planeta, né, tão evoluído. Então, por isso é que a dor ainda é muito presente. Nos planetas mais avançados, né, essa transformação se dá de uma forma mais light, mais leve, né? Mas como nós estamos ainda nesse planeta primário, né, estamos indo para o nível secundário, mas estamos
estamos chegando ainda, né, devagarinho, mas ainda a dor é muito presente. E a dor não é só, que a gente fala aqui, não é só essa dor física, é também a dor física, a doença, mas são também as dificuldades, as grandes dificuldades que nós temos, entendeu? Problemas que nós temos, deficiências até corporais, que nos trazem às vezes um transtorno. Então, isso que é a dor, que a gente chama de dor, tá? E tem uma outra coisa, se você me permite, né, Rita? O nosso mundo, com esses problemas socioeconômicos que nós falamos, é porque, na verdade, nós temos muito um sentimento de escassez, de falta, né? Se eu não acumular, vai faltar. Se eu não acumular, eu não vou ter para onde recorrer no futuro, né? É igual aquela coisa que Jesus dizia: olharem os lírios do campo, eles não fiam, nem tecem, no entanto, se vestem como o Salomão no melhor dos seus dias. E nós trabalhamos com esse sentimento que sempre vai nos faltar. E por isso nós queremos tudo para nós. E, na verdade, na mensagem de Jesus, ele fala em que? Repartir. Né? Vamos nos preocupar com o hoje. Vamos repartir da melhor maneira. Né? Então, se nós, talvez é uma outra transformação que a gente precisa ter. Nós precisamos nos desapegar dos tesouros do mundo, fazendo o quê? Repartindo. Não tendo tanto medo do futuro. Não há por que ter medo do futuro. O que nós precisamos é ter fé, e o que nós precisamos, como diz o próprio Cristo, né, é ter obras. Se tivermos fé e obra, não há por que esse sentimento de escassez. Não há por que dizer que vai nos faltar isso ou vai nos faltar aquilo. E a fé que você falou aí, o que a gente entende de fé é a fidelidade às leis divinas, ou seja, é a gente compreender a lei e entendê-la e vivenciá-la, né? Então, Deus é tão bom que Ele vem com essa lei da reencarnação, onde nós podemos vir mais vezes para tentar de novo o que a gente fez errado, né? Então vai lá de novo, vê se você agora consegue. É como se você fizesse uma segunda prova, entendeu? Aquela prova de recuperação. Então vai lá agora e tenta de novo, agora vê se acerta. E aí se a gente erra de novo, tudo bem, vai lá de novo. E assim a gente vem, né? Esses milênios todos a gente vem reencarnando, então todas essas existências milenares nos ajudam a burilar o nosso instinto, né? A entender, né, o papel da dor na nossa vida, na nossa humanidade. Então, conforme a gente vai evoluindo, entrando nesse caminho evolutivo, o que acontece? A gente vai começando gradativamente a se desvincular do ter, né, do poder, do domínio dessas coisas que a gente acha tão importante aqui hoje, e a gente vai se vinculando mais ao ser, à essência. E isso é que é o importante que nós precisamos aprender. A partir do momento que a gente começa a ter mais ressonância com a essência, né, de Deus, com o ser, aí as coisas vão ficando, naturalmente a gente vai se modificando. E aí as coisas vão até clareando um pouco mais, entendeu? Vão ficando mais fáceis de compreender, a gente vai compreendendo o próximo, né? Vai ficando mais fácil essa compreensão com as fraquezas alheias, porque a gente já vai entender que nós também fomos fracos um dia, se hoje já somos fortes, já passamos por aquele período, né? E temos que compreender, se não compreendemos é porque ainda não saímos de lá, entendeu? E aí, o que mais você quer falar? Não, só isso. E, em resumo, é isso, né? A gente vai superando a força instintiva que nos comanda de uma forma quase automática, né? Para passarmos a sermos senhores das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Mas isso é normal, né? Porque como a gente vem, né, dos outros reinos, né? Começamos lá, a mônada, começou lá no reino mineral, vegetal, animal e hominal. Estamos no hominal. Então, estamos mais próximos do reino animal. Então, aqueles que ainda, né, têm muito essa libido e a fome, essas necessidades básicas, né? Quando isso ainda é muito forte, é porque ainda estamos muito ligados a esse reino anterior, né? Esse momento anterior do animal. Então, e aí a gente até tem uma frase, né, que se fala muito, né? A carne é fraca. Aí, para mim, é mais uma justificativa de que nós ainda não queremos nos modificar. Porque se eu falar a carne é fraca, aí a culpa é do corpo, né, e tal, é por isso que eu cedi e tal. Nós temos que ser fortes, né? A carne não é fraca, não. A carne está aqui como um instrumento para nosso burilamento, não é? Então, é preciso que a gente tenha noção sobre isso e que queiramos, que tenhamos a coragem de nos ver por dentro, né, nos observar quem somos realmente, o que a gente precisa modificar, né, e realizar essa nossa reforma íntima, que é, né, o nosso, como se diz, o nosso objetivo, né, básico, para que a gente consiga uma evolução maior. Então, como é que a gente é forte?
Segundo o Adolfo, ele diz que o forte é um cara tolerante, ele é fraterno, é solidário, né? Ele possui ideais nobres, ele não é coercitivo, ele não é portador de ações que não sejam, né, dignificantes, ele conhece a lei de causa e efeito, ele procura viver sobre as leis de Deus e procura estimular o outro a buscar o seu Cristo interno, a buscar a sua força superior, né, a se libertar exatamente, né, dos tesouros do mundo de César e a procurar os valores da vida espiritual. É isso aí. Então, todos nós, na verdade, estamos sendo chamados para sermos um forte, para trabalharmos exatamente essas melhores virtudes, no sentido de termos uma vida mais equilibrada e de sermos pessoas que possamos, de alguma forma, inspirar os demais. Dar a mão, né? Que possamos ser aquele a dar a mão. Aquele que apoia, menor, aquele, né, que ajuda, isso, aquele que alguém, puxa, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, poxa, eu vou ligar para a Rita, poxa, eu vou ligar para o Silvio. Cara, isso é bacana. Né? Alguém, quer dizer, você, de alguma forma, inspirar o outro a acreditar que você vai estar ali, disposto a dar o apoio quando necessário. A gente precisa estar sempre pronto a servir ao próximo, né? Isso é fundamental. Então, essas mensagens dos adventos crísticos, quando elas vêm para a gente, elas vêm para também, não é, mas isso não tem nada novo, a gente já vê tudo isso no Evangelho. É verdade, não tem novidade no Evangelho, mas vem nos alertar que nós precisamos. Então, como já estamos, né, já numa outra fase, é importante que a gente use da lógica e do discernimento, o que os adventos sempre nos propõem, né, a todo momento. E é importante isso para que a gente consiga avançar mais nesses conhecimentos sobre o nosso planeta, o nosso universo, né? Eu acho que é isso, né? O forte capaz nada mais é do que um seguidor das mensagens de Jesus. É isso mesmo. Então, ele não só segue Jesus, como ele é um exemplo do conjunto das mensagens. Eu acho que isso fica bom por hoje, né? E outra coisa, não podemos esquecer Francisco de Assis, é dando que se recebe, gente. Então, tudo que é dito é nesse sentido, né? Que nós devemos um pouco esquecer um pouco de nós e pensar no próximo. É isso aí, gente. Gente, não esqueça de visitar o nosso canal, de deixe dar o seu lá, like, né? Deixa o seu like, seu comentário, sua pergunta e me diga, você já é um forte? Já dá para dar a mão a alguém? Então é isso, tá, gente? Um abraço, tudo de bom. Saúde uma boa e paz. semana a todos. Valeu, tchau. Tchau.